Bom dia, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 14 de maio, a 7ª rodada da Série B. E terminou ontem e já começa, né, hoje que eu tô gravando o vídeo, quinta-feira, dia 15, porque Paysandu e Remo fizeram a final do Campeonato Estadual, do Campeonato Paraense. E aí, no primeiro jogo, 3-2 para o Remo. No segundo jogo, no domingo, 1-0 para o Paysandu. E nos pênaltis, o Remo do Daniel Paulista foi campeão. Então, eles jogaram quarta-feira, ontem. O Paysandu, jogando com o América em Belo Horizonte, empatou 2-2. O Remo ganhou por 2-0 do Vila e é o único invicto da Série B. Dos 20 participantes, é o único invicto. Aliás, a Série B, que após essa 7ª rodada, tem um novo líder. O Goiás era vice na rodada passada, agora ele é líder. O Remo é segundo colocado, era terceiro na rodada passada. O Vila, que era primeiro na rodada passada, caiu para terceiro. E a novidade no G4 é o Avaí, que agora é o quarto. O Cuiabá, que era o quarto, caiu para quinta. Mas percebam que os 8 primeiros colocados, vou colocar o Cuiabá que caiu para quinto, o CRB que está em sexto, a Chape ali que está em sétimo, e da Chape, que tem 10 pontos na 7ª colocação, Avaí é o quarto com 12. A Chape é a 7ª com 10. São 2 pontinhos de diferença. Só que 10, você tem 2, 4, 6, 8 times com 10 pontos. Do 7º ao 14º, do 7º ao 14º, 14, claro. Do 7º ao 14, do 7º ao 14º, você tem todo mundo com 10 pontos colados no G4. Olha que campeonato maravilhoso, hein? Bom, mas antes da gente falar disso, em tudo isso, inclusive que o Carlão da Ferroviária marcou mais um e agora junto com o Pedro Rocha do Remo são os artilheiros do campeonato com 4 gols. Antes da gente falar de tudo isso, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativarem o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim, lá no playlist você já tem vídeos da Série A, da Série C, da Série D, aqui da Bzinha do Campeonato Paulista, tá tudo lá para vocês. Fiz um especial da Copa Paulista e daqui a pouco eu já vou fazer outro da Copa Paulista, já com os treinadores de todos os clubes e principalmente com os primeiros reforços, certo? Então vamos lá, vamos começar então falando com o líder, o Goiás. Ele era o segundo colocado na rodada passada, agora ele é o primeiro colocado nessa rodada, mais um trabalho brilhante do Wagner Mancini. E olha, gente, eu vou falar para vocês o seguinte: o Goiás jogou com o Coritiba, um jogo muito difícil, um jogo muito disputado, um jogo que o Rafael Gava, de cabeça, foi fazer o gol do Goiás aos 22 do segundo tempo, depois de muita marcação, chance para os dois lados, um jogo muito pegado, e o Goiás acabou vencendo por 1-0, assumindo a liderança com 16 pontos, isolado agora, e o Coritiba que está pleiteando ali vaga, já esteve no G4 inclusive, o Coritiba com 10 pontos, aquela turma de 10 pontos que eu falei para vocês, do 7º ao 14º, aquela turma com 10 pontos, o Coritiba pelos critérios ele é o 8º, mas está 2 pontos do G4, está totalmente na briga, e o Goiás assumiu a liderança, agora o novo líder com 16 pontos. O Remo, que era o terceiro colocado na rodada passada, venceu ontem o Vila. O Vila, que está no G4, era o líder, o Vila, estava defendendo a liderança. Mas o Remo é um jogo muito disputado, gente, até saiu o gol, 1-0 para o Remo do Marcelinho de cabeça, num cruzamento na área do Pedro Castro. O Vila já tinha criado boas oportunidades para fazer 1-0. Mas aí está iluminado o campeão paraense. O Pedro Castro pegou e cruzou e de cabeça o Marcelinho fez 1-0. Veio o segundo tempo, o Vila saiu para cima, o Vila tentou porque tentou e aí de novo, olha como está iluminado o campeão paraense. O Regis tinha acabado de entrar em campo, aí o Cadu fez o cruzamento e o Regis acabou de entrar em campo, fez 2-0 para o time do Remo. Remo 2, Vila 0. O Remo era o terceiro na rodada passada, subiu para segundo, 15 pontos, um atrás do Goiás. E o Vila, que era o líder na rodada passada com 13, caiu para terceiro. Você vê, perdeu, mas está tão bem colocado que ele caiu para terceiro, está bem ali, bem demais. Então isso é que importa. Goiás 16, Remo 15, Vila 13. E o novo integrante do G4, um novo velho, porque o Avaí já foi líder, né? O Avaí jogou em casa, 8.601 pessoas lá
em Floripa, mas apesar de pressionar, o Marquinhos Gabriel meteu uma bola na trave, o Avaí ficou no 0-0 com o Atlético Goianiense. O detalhe é que o Atlético Goianiense não consegue, vou estar pegando aqui até a listinha aqui, o Atlético Goianiense ele não consegue embalar, né? Não consegue colar ali na rapaziada e ele perdeu seu treinador. Eu até estou anotando aqui, ó, vou passar para vocês. O Cláudio Tencati pediu demissão para assumir o Juventude, que está em crise na zona do rebaixamento na Série A. Ele sai da Série B, o Cláudio Tencati, e vai para a Série A. E agora o Dragão, o Atlético Goianiense, que trouxe um ponto importante de Floripa, vai atrás de um treinador. Com o mesmo empatando em casa, o Avaí agora é o quarto colocado com os mesmos 12 pontos do Cuiabá e do CRB. Mas no saldo de gols ele tem 5, contra 2 do Cuiabá, que é o quinto, e contra 1 do CRB, que é o sexto. Mas voltou para o G4 o Avaí. O Atlético Goianiense está naquela turma de 10 pontos. Está próximo. Mas se você pegar do 7º ao 14º, ele é o 13º. 13º pelos critérios de desempate, tá? Goiás 16, Remo 15, Vila 13, Avaí 12 é o G4. E aí a gente vai passar para o Cuiabá, que tem 12 também, estava no G4 a rodada passada e caiu para a 5ª colocação depois de uma derrota dentro de casa para o Operário, que vem se recuperando, hein? 2.221 pessoas lá na Arena Pantanal. E olha, os gols foram assim: o Bosquilha faz 1-0 aos 6 do primeiro tempo e faz 2-0 Daniel Amorim aos 9 do primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, muito melhor o Operário, beleza. Veio o segundo tempo, aí o Cuiabá veio em cima. Com 10 minutos o Max empatou o 2-1 e com 43 do segundo tempo, pênalti, a bola bateu na mão do Feliciano, deu pênalti, o Edu cobrou e aos 43 ficou 2-2. Olha que coisa. Mas aí, aos 51, o Ademilson, num pênalti também, a bola bateu no braço do Juan, um pênalti também. Aos 51, o Ademilson, aquele que começou na base do São Paulo, disputou o Paulistão agora pelo Água Santa, o Ademilson cobrou e aos 51 fez 3-2 para o Operário. Olha que vitória maiúscula. O Cuiabá sai do G4 com 12, o empate ele estava continuando no G4. Com a derrota ele sai, mas ele é o quinto, com os mesmos 12 do Avaí, que está em quarto. E a vitória para o Operário fez o Operário chegar na turma dos 10. Subiu 4 posições, agora pelos critérios, ele é o 10º com 10 pontos. Mas está 2 do... Você vê como está o campeonato ali, né, gente? Está sensacional. O CRB, que já foi líder, já esteve no G4, agora também tem 12 pontos, como o Avaí, que é o quarto, como o Cuiabá, que é o quinto, mas nos critérios ele é o 6º colocado com 12 pontos também. O CRB, nessa rodada, conseguiu um empate com o Amazonas lá em Manaus. É sempre difícil porque o Amazonas está penando ali, né? O Amazonas vem lutando. Hoje é lanterna, mas não consegue sair da zona do rebaixamento. Mesmo o Guilherme, que comandou o Velo Clube aqui no Paulistão, o Guilherme chegou lá como treinador, mas ainda não conseguiu fazer o time. O Rafinha de cabeça acabou salvando o CRB, porque o Amazonas estava festejando uma vitória. Logo no comecinho do primeiro tempo, o Luan Silva cobrando pênalti, fez 1-0. E aí o Amazonas ficou lutando, rapaz. E parecia que ia conseguir a primeira vitória na competição. Mas aí o GG cruzou aos 47 do segundo tempo e o Rafinha salvou o CRB. Ponto importante, CRB com 12 pontos tem o mesmo número de pontos que o time que tá dentro do G4, tem um a menos que o Vila, né? Então fica bem colocado, muito bom para o CRB, mas para o Amazonas deixa ele na lanterna ainda com 3 pontinhos apenas. Lamentável, só tem 3 pontinhos o Amazonas. Aí vamos para a turma que tem 10 pontos, começando com a Chape, né? A Chape vem fazendo um campeonato de recuperação e começou a rodada lá na última quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 15. Ele começou na última quinta-feira, no dia 8. Foi jogar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Atlético Paranaense ainda sem treinador, numa crise, tinha tomado de 4 do Botafogo de Ribeirão Preto, mandou o Maurício Barbieri embora, não tem treinador ainda. E aí 11.650 pessoas apoiando o Furacão. O Furacão
perdeu um pênalti no primeiro tempo com o Allan Kardec. Aí no segundo tempo, aos 44 do segundo tempo, o Walter Clark faz 1-0 para a Chape. Vai, aquele tumulto todo, até que sai um novo pênalti para o Atlético Paranaense aos 54 do segundo tempo, e aos 55 o Juliano, aquele que jogou no Corinthians, o Juliano empatou. Mas tá mal o Atlético, hein? Tá mal. A Chape com 10 é a 7ª colocada, o Furacão também tem 10, ele é o 9º colocado. 9º colocado. Tá próximo ali. Mas já foi líder 2 rodadas o Furacão, hein? E agora 2 não vence e tá até sem treinador. Aí, então a Chape é a 7ª com 10. O Coritiba, que eu falei para vocês que perdeu, com 10. O Furacão, que empatou em casa, tem 10. O Operário, que venceu fora, tem 10. E aí a gente aparece com o América com 10 também. Mas o América ontem saiu do desespero, estava jogando em casa com o Paysandu. O Paysandu vinha de farol baixo, perdeu o título paraense para o Remo, vinha de farol baixo, mas o Paysandu fez 2-0, rapaz. O Rossi tentando cruzar 0-0 no primeiro tempo, no segundo tempo saíram os 4 gols dos 2-2. O Rossi tentou cruzar aos 12, a bola bateu no zagueiro, matou o goleiro. Depois o Benítez, aos 24, faz 2-0. E o jogo estava morto, gente. Estava morto, o Paysandu tocando bola e tal. Até que saiu uma falta aos 40 do segundo tempo. O experiente William Bigode, ex-Palmeiras, ex-Santos, ex-Fluminense, enfim, ex-Cruzeiro. O William Bigode cobrou a falta e fez um golaço aos 40 do segundo tempo. 2-1. Aí aquela coisa, o Paysandu se assustou, recuou, foi para cima, a cobrança de escanteio. Aos 44, o Júlio de cabeça empatou. 1.868 pessoas lá no Independência. 2-2, bom pro América, tá perdendo por 2-0, mas pro Paysandu, o Paysandu é o 19º, continua na zona do rebaixamento, só 3 pontos, não venceu na competição, vai ter que fazer um campeonato de recuperação, hein? Vai ter que fazer um campeonato de recuperação. Pro América, aquela turma de 10, a Chape é a 7ª tem 10, o Coritiba o 8º tem 10, o Furacão é o 9º com 10, o Operário é o 10º com 10, ele é o 11º com 10 pelos critérios. E aí você tem o 12º, a Ferroviária, também com 10, a Ferroviária, que tem o artilheiro Carlão. A Ferroviária tem o artilheiro Carlão, hein? O Carlão agora tem 4 gols. A Ferroviária, nessa rodada, jogou com o Novo Horizontino duelo paulista. E olha, 2-2 num lindo jogo, viu, gente? Lindo jogo. Começou o jogo, 2 minutos do primeiro tempo, o Natan Fogaça fez 1-0 num passe do Luiz Oyama para o Novo Horizontino. Aí o Thiago Lopes empatou ainda no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, 1.256 pessoas lá em Novo Horizonte. O Matheus Friso, com 2 minutos de novo, fez 2-1 para o Novo Horizontino. Aí o Carlão, com 8 minutos, fez 2-2, um jogo muito bom. 2 times muito bem treinados e os 2 paulistas empataram. A Ferroviária tem 10, o Novo Horizontino tem 10. Você vê? Só para vocês pegarem do 7º ao 14º. Chape, 7º, 10. 8º, Coritiba, 10. 9º, Furacão, 10. 10º, Operário, 10. 11º, América Mineiro, 10. 12º, Ferroviária, 10. 13º, Atlético Goianiense, 10. 14º, Novo Horizontino, 10. Que coisa, hein, gente? Que coisa maravilhosa. Bom, quem saiu da zona do rebaixamento foi o Atlético. O Atlético de Minas Gerais, lá de São João del Rei. Vem jogando até no campo do Independência, no campo do América, porque está fazendo reforma no seu estádio. Foi jogar com o Botafogo em Ribeirão Preto, cara. Primeiro tempo passeou em cima do Botafogo, fez 2-0, mas fez 2-0 com muita categoria. Sim, o Max e o Ezequiel, 2-0. Botafogo tentou reagir, 2.466 pessoas em Ribeirão Preto, teve boa chance, meteu bola na trave e tal, mas no contra-ataque, pênalti, o Neto Costa cobrou 32 do segundo tempo, fez 3-0. O Botafogo, que estava fora da zona do rebaixamento, era o 16º, o Atlético era o 17º. O Atlético vence, foi para 15º, sai da zona do rebaixamento e joga o Botafogo para 18º, voltou para a zona do rebaixamento. Que coisa, hein? Então o Atlético tem 6 pontos, agora é o 15º. E atrás dele, o último fora da zona do rebaixamento é o Criciúma, hein? Já trocou de treinador, já fez de tudo um pouco, e o Criciúma pegou Volta Redonda na zona do rebaixamento em Criciúma, 8.749 pessoas apoiando o Criciúma, nada. 0-0 num jogo muito ruim. Ponto importante para o Volta Redonda, que ele tem 5, continua na zona do rebaixamento, mas agora está 1 ponto do Criciúma, onde ele jogou fora de casa, né? 16º fora o Criciúma, 6. O Volta Redonda é o primeiro da zona do rebaixamento, tem
tem 5. Botafogo, que perdeu em casa do Atlético, tem 5. E aí o Paysandu, que empatou, tem 3. O Amazonas, que empatou, tem 3. Volta Redonda, 5. Botafogo de Ribeirão Preto, 5. Paysandu, 3. E Amazonas, 3. São os 4 times de zona de rebaixamento. Carlão, que fez um gol da Ferroviária, 4 gols, junto com o Pedro Rocha. O Neto Costa, que fez um dos gols do Atlético, tem 3 gols, junto com o Renan Peixoto do Furacão, do Atlético Paranaense, o Alexandre Jesus do Botafogo e o JP do Avaí. Essa é a briga pela artilharia. E claro, para a gente encerrar nosso vídeo, vamos falar da próxima rodada, a 8ª, que começa hoje, jogo isolado hoje à noite, em Araraquara, Ferroviária e Avaí. Ferroviária tem 10 pontos, o Avaí 12. O Avaí está dentro do G4. Se a Ferroviária vencer hoje, ela entra de 10, ela vai para 13, ela tira o Avaí e ela pelo menos dorme hoje no G4. Vai ser difícil se estabelecer lá, porque tem muito jogo pela frente, mas ela dorme hoje. E o Avaí, se vencer, vai permanecer independente de qualquer coisa dentro do G4. Então, jogão em Araraquara hoje, você tem Ferroviária e Avaí. Amanhã, sexta-feira, jogo isolado também. Chape e Cuiabá. Chape com 10 pontos, Cuiabá com 12. A briga também, para quem vencer, pelo G4. Briga lá em cima. Sabadão, 16 horas. Operário com 10 pontos também, pegando o desesperado Botafogo na zona do rebaixamento. Esse jogo vai ser em Curitiba, não vai ser em Ponta Grossa, porque em Ponta Grossa estão reformando o gramado, então vai estar jogando no estádio do Curitiba, campo neutro. Melhor para o Botafogo, que está na zona do rebaixamento. Mas o Operário vem bem. Sábado, 18h30, Vila e Atlético Paranaense. Vila, o terceiro colocado dentro do G4, o Atlético Paranaense na turma com 10, que também pleiteia lá. Jogo pela ponta de cima da tabela, lá em Goiânia, jogaço, Vila e Atlético Paranaense. Aí no sábado à noite, 20h30, lá no Independência, não está jogando lá em São João del Rei, o Atlético, após sair da zona do rebaixamento, pega o Novo Horizontino, que está de olho lá no G4. Jogo também interessante. Domingo, 16 horas, o CRB querendo voltar para o G4, vai pegar o Criciúma, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Então, para não entrar, o Criciúma vai ter que aprontar com o CRB lá em Maceió. 18h30 do domingo, Paysandu desesperado na zona do rebaixamento, pegando o líder Goiás. Olha que duelo de extremos e que duas camisas pesadas aí. Domingo, 20h30, o Atlético Goianiense, talvez já tenha um novo treinador, veremos, vai pegar o Remo dentro do G4. O Atlético Goianiense está lá naquela turma com 10 pontos que pleiteia o G4. E vai pegar um time de G4, que é o Remo, vice-líder. Dependendo do que acontecer com o Goiás, o Remo pode até assumir liderança. Então, jogo interessante também. Segunda-feira, o desesperado Volta Redonda, lá em Volta Redonda, pega o Amazonas, duelo do desespero, os dois estão dentro da zona do rebaixamento. E também na segunda-feira, 21h35, 2 times que têm 10 pontos, Coritiba e América. Em Curitiba, lá no Couto Pereira, para ver se algum, dependendo do resultado, se alguém consegue entrar no G4 ou ficar cada vez mais colado. Vou acompanhar essa rodada todinha, a 8ª, e prometo para vocês que na terça-feira que vem eu faço todo o desmembramento da rodada, ok? É isso aí, forte abraço a todos, até lá!